Obrigada. Bom dia a todos, a todas e a todes. É um prazer estar aqui, agradeço o convite. Eh, e aí eu queria então começar, né, essa mesa trazendo um pensador que eu tenho trazido muito para começar essa discussão sobre a geopolítica global, a nova conjuntura, a nova relação de forças, que é, né, o italiano marxista Antonio Gramsci, né? O Gramsci, né, ele está pensando justamente em períodos de transição, né, de ordem internacional, e ele tem aquela famosa frase que vocês devem conhecer, que é a ideia de que o velho, né, a velha ordem está morrendo, né, uma nova está nascendo e que nesse intervalo entre a velha e a ordem, a gente assiste toda a classe de sintomas mórbidos, todo o tipo de monstruosidade, né. Então, eu queria começar com essa frase, e tentando de alguma forma entender essa velha ordem como aquela ordem que brota no pós-Segunda Guerra Mundial, que é a chamada Ordem Internacional Liberal, né, que está intimamente conectada às instituições internacionais do pós-guerra. Por exemplo, as instituições de Bretton Woods, FMI, Banco Mundial, né, a própria ONU, que surge em 1945, no pós-Segunda Guerra Mundial, né, entre outras instituições, né, que foram surgindo a posteriori. O fato é que, né, essa ordem internacional liberal, ela nasce estruturada, né, pela desigualdade. Até porque em 1945, 44, 45, quando ela surge, grande parte do mundo ainda estava sob o jugo colonial, né, ainda era colonizada, né. O boom do processo de descolonização se dá, por exemplo, na década de 60, quando, por exemplo, esses países recém-independentes entram para as Nações Unidas, até como uma forma de asseverar, a soberania, né, desses países. É. Então, essa ordem internacional liberal que hoje está em disputa, é importante chamar atenção para o fato de que ela foi estruturada a partir da desigualdade, né. Então, se a gente, por exemplo, considerar as instituições de Bretton Woods, né, os Estados Unidos, por exemplo, até hoje, né, tem veto, um poder de veto informal, no FMI. Agora, vocês imaginam, no plano doméstico, a gente ter instituições, por exemplo, em regimes democráticos, baseados em votos que a gente chamaria censitários, né? Em que aquele que tem, né, maior poder de contribuição tem maior poder decisório, voto, etc, etc. Por outro lado, a gente tem um Conselho de Segurança da ONU, que a gente está vendo completamente paralisado, sem conseguir deter o genocídio em Gaza, onde os vencedores da Segunda Guerra Mundial arrogaram para si o privilégio de veto. Ou seja, qualquer decisão contrária aos interesses deles não era levada a cabo. Agora vocês notem, mais de 70% dos conflitos do mundo hoje, eles se localizam no continente africano. E nenhum país africano é membro permanente do Conselho de Segurança. Ou seja, a África se torna um objeto de intervenção, um terreno de intervenção, um objeto, sem qualquer tipo de representação permanente no Conselho de Segurança.
Bom, essa ordem internacional liberal, ela sempre foi denunciada pelos, países em desenvolvimento ou como a gente queira chamar, né, o terceiro mundo, né, e hoje o sul global, né. Até porque, como eu falei anteriormente, ela surge, né, a partir de uma perspectiva de grandes potências, né, então essa nova ordem de 1945, ela não era uma nova ordem para os povos colonizados, para os quais a nova ordem ainda era, vamos dizer assim, uma miragem. E uma miragem por quê? Porque, para além de alcançarem a independência em relação às ex-metrópoles, eles continuavam submetidos ao que a gente chama colonialidade, né, eles continuavam submetidos a hierarquias, né, de poder, né, hierarquias de classe, raciais, de gênero, etcétera, e submetidos a uma divisão internacional do trabalho, onde eles, se mantinham como exportadores de commodities e importadores de produtos de maior valor agregado. Bem, isso tudo, né, não quer dizer também que, né, durante esse processo, os países do então terceiro mundo, né, não tivessem tentado, de alguma forma, resistir e subverter essas instituições em prol dos seus interesses. É o caso da própria ONU. A gente sabe que esses países, quando eles se tornam independentes e vão se constituindo maioria dentro da ONU, eles passam, por exemplo, a integrarem a chamada Assembleia Geral da ONU, onde cada Estado tem direito a um voto, se tornam maioria e passam a votar uma série de resoluções a favor dos seus interesses. Na década de 70, por exemplo, esses países começaram a reivindicar a chamada nova ordem econômica internacional, né, em que os países ricos, desenvolvidos, deveriam destinar parte do recurso, dos recursos, da tecnologia deles, para os países em desenvolvimento, né. O mesmo também começa a acontecer em outras organizações de cunho liberal, né, e que, portanto, eram organizações pensadas para favorecer os interesses do norte global, como é o caso da própria OMC, né, em que, os países em desenvolvimento passam, a estabelecer ali uma arena política para lutar, por maior equidade nas regras de comércio internacional, né. Então, os países em desenvolvimento, não ficaram ali como, vamos dizer assim, agentes, passivos, desempoderados, mas passaram a, de alguma forma, tentar fissurar, essas instituições internacionais. Mas a gente sabe o quanto é difícil, né. A própria Assembleia Geral da ONU, na Constituição da ONU, ela obteve um papel secundário em relação, por exemplo, ao Conselho de Segurança. No Conselho de Segurança, as recomendações são obrigatórias, né? Na Assembleia Geral, são meras recomendações. Isso faz com que, por mais que a gente viu recentemente, a maioria dos estados da ONU são a favor, da criação do Estado palestino, da solução de dois estados. Ainda assim, o projeto genocida israelense continua em curso à revelia da Assembleia Geral, das decisões da Assembleia Geral da ONU. O que eu quero argumentar aqui é que essa velha ordem internacional, que é a ordem internacional liberal da ONU, por exemplo, ela vem sendo atacada hoje, inclusive por aqueles que criaram essa ordem e se beneficiaram dessa ordem. É o caso dos Estados Unidos. Não sei se vocês assistiram, mas o secretário de Estado do Trump, o Marco Rubio, ele veio à tona dizer que a ordem internacional liberal, ela
está obsoleta, né? Ela morreu. Então, o que que isso significa? Existe um projeto de ordem alternativa por parte dos Estados Unidos? Eu tenho argumentado que não, que na verdade, e aí eu volto à frase do Gramsci: a velha ordem está morrendo, uma nova por nascer, e nesse interregno, nesse intervalo, a gente assiste as monstruosidades, o caos, etc. O meu argumento é que o governo Trump e os Estados Unidos tentam justamente permanecer nesse intervalo, o intervalo do caos. Eles tentam administrar esse caos, né? Um, uma das mostras disso são justamente as tarifas, a guerra tarifária deflagrada pelo Trump, onde as tarifas vêm sendo usadas não como instrumentos de comércio internacional, mas como sanções, adotadas por motivações claramente políticas e, portanto, como armas de guerra, como armas geopolíticas. Então, o que eu quero argumentar aqui é justamente que hoje os Estados Unidos tentam administrar o caos. O caos não é entendido como um risco a ser evitado, mas como um recurso estratégico. Os Estados Unidos tentam, de alguma forma, serem o gestor da desordem, e colocando justamente tanto aliados quanto adversários nessa condição de defensiva. A gente tem visto, por exemplo, o governo Trump defendendo a liberdade, e essa liberdade, de alguma forma, confundida com a defesa de um ambiente sem quaisquer regulação estável, mas onde os Estados Unidos, vamos dizer assim, controla essa chave do descontrole. Isso é muito claro nas redes sociais, onde eles defendem uma liberdade de expressão irrestrita, de forma justamente a validar a desinformação, os discursos de ódio, os algoritmos que amplificam a controvérsia e, portanto, transformando a arena pública num campo altamente inflamável. Então, hoje o que a gente está vendo é justamente os Estados Unidos desdenhando e desconsiderando esse arranjo multilateral criado em 1945 e tentando substituir, esse arranjo de regras pela dinâmica exclusiva do poder. Só que tem algo que os Estados Unidos não abrem mão. E esse algo que os Estados Unidos não abrem mão é justamente a hegemonia do dólar. O Trump já veio a público dizer que o dólar é rei, e fazer ameaças aos BRICS, justamente porque o agrupamento BRICS tem como uma das suas plataformas, agendas centrais, a diversificação de moedas ou do comércio, em moedas locais. Então, essa hegemonia do dólar é justamente o núcleo duro da política externa dos Estados Unidos, e isso vem fazendo com que o BRICS seja visto como a grande ameaça existencial aos Estados Unidos. Hoje, ironicamente, são os BRICS que estão defendendo o quê? O multilateralismo, a ONU, o Acordo de Paris, a OMS, etc. É claro que, ao mesmo tempo em que defendem, também defendem que essas instituições devem se reformar, serem mais representativas, acolherem a voz e o voto dos países do sul global. Notem o seguinte: na declaração final do BRICS, a palavra democracia aparece 7 vezes. Mas o que eles estão querendo mostrar ali é a importância da democratização da governança global, das instituições de Bretton Woods, do Conselho de Segurança,
Por quê? Se a gente notar, os países que mais insistem em democratizar, inclusive via força, o plano doméstico dos estados, são os que mais resistem quando a gente fala democratização da governança global, democratização do Conselho de Segurança, democratização da arquitetura financeira e econômica internacional. Agora, para terminar, eu queria fazer esse exercício da gente pensar o BRICS, né, não como surgindo de um vazio, mas o BRICS como um herdeiro de movimentos prévios, né? Ele vem no rastro, né, de uma série de movimentos, acumula memórias, né? Está ligado às lutas pela descolonização, e um desses movimentos vem a ser justamente o movimento dos não alinhados, que surge, né, que é institucionalizado em 1961, né, integrado, mas que tem o seu momento simbólico, né, no chamado Espírito de Bandung, na Conferência de Bandung, em 55, quando esses países do mundo afroasiático passam a dizer o seguinte: a Guerra Fria, o conflito leste-oeste, não nos interessa. Ou seja, toda essa batalha geopolítica está consumindo recursos que poderiam estar sendo destinados para o desenvolvimento. Por outro lado, um dos princípios centrais de Bandung foi a defesa da soberania e da não intervenção no interior dos estados soberanos. E notem o seguinte: no discurso do Lula, na abertura do BRICS agora no Brasil, que o Brasil vem presidindo esse ano, a primeira frase do Lula cita Bandung. Isso por quê? Porque esse espírito de Bandung, de alguma forma, ele está vivo. E ele está vivo, de alguma forma, no âmbito do próprio BRICS, quando esses países vêm defendendo uma política externa mais autônoma, desvinculada das pressões das superpotências. Então, no âmbito do BRICS, quando se fala em comercializar na sua própria moeda, obviamente que isso tem uma dimensão material, mas também tem uma dimensão de valor, que é aquela ideia do direito de cada país comercializar na sua própria moeda, falar a sua própria língua. Os chineses têm chegado com tradutores, e eles falam: não, a gente fala inglês. Mas para a gente isso não é uma questão técnica, é uma questão política. Por outro lado, o direito de terem suas próprias histórias e processos de modernização. Não existe um único caminho de modernização. Mas o que vem sendo dito é que existem múltiplos caminhos de modernização e que a modernização não precisa atropelar as diferentes culturas, as diferentes formas de ser e estar no mundo. Eu queria terminar, já que me faltam 3 minutos, justamente tentando mostrar que o espírito de Bandung e a própria lógica da nova ordem econômica internacional é colocada aí. Na última declaração do BRICS, fica claro, por exemplo, que a desigualdade se constituiu um eixo estruturante. Se votou, ou se estabeleceu uma declaração anexa sobre saúde global com foco nas doenças socialmente determinadas, que atingem, sobretudo, como é a tuberculose, populações vulnerabilizadas e racializadas do sul global. A questão da exclusão digital também foi uma questão importante em uma outra declaração anexa sobre governança digital, e a própria questão do financiamento climático. Ou seja, a questão da desigualdade ela é tratada a partir da ideia das histórias conectadas. A ideia de que a riqueza, o desenvolvimento, os ecocídios não podem ser, ou seja, a riqueza e o desenvolvimento do norte global dependeu historicamente de processos de exploração do sul global. E eu quero só terminar falando que é muito importante que a gente nem romantize o BRICS, não é isso?
e nem demonize. O que vem acontecendo, sobretudo com a entrada de países do Oriente Médio, que agora duplicou o número de países BRICS, é uma certa demonização, ou o que a gente chama orientalização do BRICS. E é muito importante que a gente entenda o BRICS nas suas limitações, nas suas contradições. Então, a questão, por exemplo, que o BRICS ainda é subrepresentado em termos de América Latina. Vocês sabem como que o Brasil veta a entrada da Venezuela. A gente tem 2 parceiros da América Latina Caribe, que é Cuba e Bolívia, mas que não estão na situação de membros plenos. Isso é muito importante, já que a América Latina tem se constituído um novo campo de batalha, entre Estados Unidos e China. E a gente sabe, quando os elefantes brigam, a selva é pisoteada. Então, temos que ficar muito atentos para essa corrida por minerais críticos na região, minerais que são fundamentais para a transição energética. 2, é importante levar em conta a manutenção de uma divisão internacional do trabalho. Ainda exportamos commodities, relação do Brasil com a China ainda é muito assimétrica, exportamos soja, minério de ferro, importamos produtos de alto valor agregado. Por outro lado, temos que ficar atentos ao impacto de grandes projetos sobre os territórios, inclusive projetos de transição energética, como é o caso das eólicas, que vem impactando populações quilombolas e outras no Nordeste brasileiro, e agora a gente tem o caso dos data centers também, que no caso, por exemplo, do Ceará, que a gente está assistindo esses protestos também, ou seja, data centers que consomem de forma muito intensiva energia e água em territórios que já sofrem sistematicamente de estiagem e de seca. Então, é isso. E para finalizar, é importante que a gente defenda a multipolaridade, mas quando a gente está falando de multipolaridade, a gente está falando de um mundo de estados. A gente está falando que se abra as relações, vamos dizer assim, de poder para as potências emergentes. Então, é preciso ir além desse mundo interestatal e pensar, de fato, numa ordem pluriversal. Uma ordem pluriversal, numa lógica sapatista de um mundo onde caibam muitos mundos, e onde justamente esses recursos, território que é visto como recurso a ser explorado até a última gota, agora com os data centers, por exemplo, seja pensado de forma alternativa, não a partir de uma lógica extrativista, mas a partir justamente de cosmologias outras, indígenas, etc., que o veem como uma rede de relações, como espaços de cuidado, de memórias e de espiritualidades. Acho que é um pouco isso. E super obrigada e desculpa que eu acho que eu passei do tempo. Tá. Obrigada, Marta. Bom, gente, já vou passar a palavra para Yiping. Yiping talvez tenha sido o voo mais longo para vir para o nosso seminário, então queria agradecer especialmente. A Yiping ela é ativista feminista chinesa e faz parte do comitê executivo da Dawn, e também é pesquisadora. Então, queria agradecer muito a Yiping por estar aqui com a gente. Sim, lembrando que ela vai falar inglês, então para quem precisa de tradução, tem tradução lá fora, nos aparelhinhos. Dá uma corridinha, quem precisar, vai precisar de um documento para deixar lá fora, tá? Então, aproveite para já levar. Então, a Yiping vai falar sobre os saberes feministas, sobre a China e seus impactos no sul global. Estava falando com ela, só queria lembrar que ela já esteve aqui no Brasil em 2014, quando a gente ajudou a organizar o Fórum Feminista, primeiro Fórum Feminista dos países BRICS, quando teve a cúpula dos BRICS em Fortaleza, em 2014.
Então é um reencontro 11 anos depois, é um prazer. Obrigada, a sua palavra. No Brasil, fizemos o primeiro fórum feminista dos BRICS em 2014. Foi uma alegria ter a Iping e várias outras companheiras dos países BRICS, né? Foi lindo. Thank you so much for inviting me here and revisit Brazil and reunite with many feminist friends and colleagues. I'm thrilled to be able to have this opportunity because as someone that's fly from other side of the planet, I always found being inspired by the exchange with the feminist thinkers and activists from Latin America, which I feel I know very little about. To respond to the theme of this session, the mapping of the current global geopolitics and the new world order in the making, I will focus on the role of China based on my own research and a collaborative research that I coordinate on behalf of Dawn in the past few years. Luckily, the Spanish version of this research is already made available on Dawn website before the English publication available. That's very unusual. The English one is still in the producing. If you're interested to know more about the finding of each case studies, you can go to the Dawn website and take a look. But I want to say a few words about the Dawn, the organization that I affiliate with. Founded in 1984, Dawn is a network of feminist scholars, researchers, and activists from the economic South, working for the economic and gender justice and sustainable and democratic development. So this year marked the 40th anniversary of Dawn. But in the past 40 years, Dawn has been at the forefront in advancing the Southern feminist analysis in gender and development and a key participant in the global feminist movement from the political and ideological Southern location and position, which remain relevant today, even though maybe radically different from that of older global political economy. Dawn's recent work intend to respond to the crisis of today that we're going to discuss in the next few days. The one project is a policy transformation in the time of COVID-19 pandemic and the corporate capture of development, looking at the public-private partnership that have adverse consequences on women's life and human rights. And the feminist digital justice program that reinterpreting the emerging techno-social paradigm from a Southern feminist standpoint and political economy of conflict and violence against women, interrogating the structural roots of the violence against women and girls and gender-based violence. The current project includes the feminist approach to microeconomics that look not only at the financial reproductive capitals, role of the state, the global governance and financialization, the labor and human life, and the planetary boundaries. So this project has nothing yet on our website, but it's almost done. So they will be available very soon. We're trying to develop a new framework, holistic, systematic framework to reimagining the microeconomics. And a new project, another new initiative is Dawn Rising Fellow. And the fellowship program this year, the first one, has been granted to the Palestinian women, sociologist, farmer, and feminist that's supporting her project titled Women Liking Femininity. So those are just a few examples of how Dawn engaged with this, the critical issues, empowerment issues facing the global South. So now I'm focusing on my own topic of today, gender and the role of China. So we identified first the three new trends and impacts of China's global engagement in the recent times that worth noting. In addition, what Marta already present. First,
China has very active in defending the multilateralism and active participating in the UN system. Never has been so active than before. And of course, given its advantage points that position that China has in the permanent member of the Security Council. The second, China is also very active in reshaping the landscape of development financing and cooperation. No need to say that with the U.S. has withdrawn from the international and the aid, and China, was expecting fill some gaps. In some countries, China already being the number one, the development cooperation partners. And of course, there's also a lot of critics about this, whether they're using this the so-called the debt trap diplomacy, or creating the financial burden for the southern countries, etc., etc. But this is the one of important trends. The third one is that China's also very active in creating and strengthening the new multilateral mechanism. In addition to the UN in the past existing, China has been member of the BRICS. It's created the Shanghai Cooperation Organization that just host the summit in my hometown, Tianjin, and other bilateral and multilateral platforms for the China-African Cooperation Forum, China-Latin America, each region, and China was created some alternative platform. And also the BRICS banks, now they're talking about Shanghai Cooperation Banks. They also launched this the international negotiation mechanism that will be based in Hong Kong. So those are new mechanisms that China initiate or actively contribute. Here, I will talk about what is the gender in all of this, China's global roles and engagement. For me, I can observe the following paradoxes, contradictions. So in Chinese documents, constitution, laws, and policies, it says always the equality between men and women. But at the global forum, the term gender equality or equality between men and women are often used interchangeably. So unless you understand Chinese language, it's very difficult to differentiate this very ambiguous kind of position. The terminology matters a lot, particularly in the current global context of anti-gender ideology, when the term gender-related terms such as gender equality, gender-based violence, gender identities, etc., has been highly contested in the global forum and weaponized to attack gender equality and women's human rights language at UN negotiations and roll back the Beijing Platform for Action, where we can see many of the references on gender. But at the time, 30 years ago, it's already been very contested and controversial. However, China is reluctant to support the language at the global forum on the sexual orientation and gender identity, arguing that this is there's no consensus on issue among the member states. So that is China's position. So what does this mean? China is playing this ambiguous positionality in the global level, and what the feminist women's rights advocates in China and outside China respond to this. And the second paradox is in Chinese state development discourse, the human rights framework and women are defined as vulnerable groups among children, and sometimes with youth, with the elderly, people with a disability. In general sense, the women are defined as a vulnerable group. But at the same time, the women's agencies and the contributions are also acknowledged and appreciated.
So in the state official discourse claimed that developing women's capacity and safeguarding their health will enable women to actively contribute to build a harmonious, stable, and prosperous society and foster national economic development, which will ultimately lead to gender equality. So that is their logic. So this framing also coherence with the official Chinese position on human rights, which prioritize the rights to development. In contrast, the dominant Western international human rights discourse focuses on the individual rights and freedom. That is, the different discourse on the human rights with different prioritization and the logic behind it. So that what that means for a feminist activist how we're dealing with this. And the third paradox is the contradiction between the so-called non-conditionality and an extraterritorial obligation in Chinese state role in promoting gender equality in South-South cooperation. So South-South cooperation, I will reflect it later on based on the findings of that project. But just to put it a note, this is also a contradiction we can observe. Last but not least, there's a glaring gap between the rhetoric and reality in terms of the gendered impact of Chinese investment and trade in the global South. So in Chinese official documents, this Chinese international cooperation, the white paper, and they called a China's international cooperation in the new era. That's identified the gender equality as one of the four priority areas. But in reality, you can't find any implementation guidelines or policy guidelines how this can be implemented or concretized in their projects on the ground. So overall, Chinese government ambiguity on the gender-related issues reflect China's longstanding and consistent adherence in diplomacy to the principle of seeking common ground while preserving differences. It may also arise from the fact that China does not consider gender-related issues a priority and a matter of core national interest that must be defended at the international forum. This position could also be interpreted as Chinese government's attempt to depoliticize the feminist agenda at the national level while maintaining this global image of progressiveness as champion for the gender equality, because China hosts the Fourth Women's Conference that they're going to celebrate every 10 years in China. So they're going to host a big event in October this year. So using the global China as a concept, so the Dawn Project, they're trying to answer those questions and find, what is behind this paradox and what is feminist strategy to dealing with this. In collaboration with the researchers from the various regions of the Global South, Asia, Pacific, Africa, Latin America, and Caribbean, there's a case studies being produced that present a fascinating diversity of the impact from infrastructure in Pacific to mining project in Latin America and Africa, agriculture cooperation in Nigeria, security cooperation in Solomon Island, to China's soft power, to the civil society activism at the local and global level. So the main finding of this research can be summarized as the four following points. In terms of whether gender impact of China's engagement in Global South is a positive or negative, 8 case study shows the results is very mixed. They vary depending on the nature of the project, who the main actors are, and how they engage with the local communities. From the Pacific to the Caribbean to Africa, women benefit directly or indirectly from the state-funded infrastructure project, the road, the health facilities, agricultural cooperation. But many of this project does not involve the consultation or active participation of local women's organizations or communities,
So whether this trickle-down strategy would work and bring the transformative change towards gender equality in the society, in the local community, is still a question mark. And in contrast, the two case studies on Chinese investment in the mining industry in Africa and Latin America found this project, like the other, investors, brought more negative impact than the positive to the community and the environment, which were disproportionately borne by women. The second finding from this research is that these studies indicate that even though women's development and gender equality have been included in China's latest state policy paper, as I mentioned, the Chinese actor, here I refer the state actor, the Chinese investors, the private and state-owned enterprises, the state capital or the private capitals, and the other, the Chinese actors, have not put, like financial banks, etc., have not put gender or women's issues at the forefront in their global engagement strategy. Nor do they have any concrete action plan or guideline for implementing this policy. Nevertheless, a critical question yet to be addressed is whether efforts to close this gap between the rhetoric and reality would lead to the tension between those efforts and the China's state policy on non-interference and non-conditionality. So this is the question that's yet to be asked. And the third one is the funding is this case studies put women and their agency at the center of the analysis. They're often at the forefront of the struggle against Chinese mining companies, the hydropower dam projects, and in some cases they managed to stop the project before it's implemented. The last one, the grounded in the reality and experience of women in the global South countries, this case study reoriented the focus from the Chinese actors only to the actors in the host countries that receive Chinese development finance and investment. And therefore, the studies hold all duty bearers accountable for women's rights and gender equality. There's four reflections that drawing from this research. The first, Dawn research impelled us to rethink the South-South relation or South-South cooperation from a gender perspective. This because, one, gender perspective helps to transform South-South cooperation from state-centric to people-centric development cooperation. Since its emergence, South-South cooperation has been remarkably state-centric. Most of the Bandung principles that refer to the states. So the Dawn research indicate that the shortfall of limitation of this approach. At least the case at this case study is shown, Chinese prioritize the state-to-state connections, but on the ground, impact of South-South cooperation go much beyond the state relations. For example, one of the projects that they look at, the agriculture project, the implementator on the ground is a Chinese company, not a state. They're the ones who are organizing the trainings, and so there's implement this project. The second, to bring the gender perspective to South-South cooperation can enhance the holistic right-based approach by mitigating the false divide between the need and rights and development and rights. So actually they're the same, there's like this, the two sides of the same coin. We cannot address one without addressing another. It's indivisible. A gender perspective and a human rights approach can reinforce each other. The third, a gender perspective in South-South cooperation can enhance the accountability mechanism because it will bring the role of civil society, the women's rights organization, etc., etc. Overall, this project contained that the better South-South connections among civil society groups, including women's rights group and feminist movement, are very important.
The second reflection, the Dawn research challenged the gender issue as a conditionality in international development cooperation. There had been a lot of research from the Southern feminist perspective that to argue that conditionality is not the way to go because they will weakening the sovereign state, the capacity to deliver their services and shrinking their policy spaces. And in this context, so what's the way to go if we want, to advocating China to play more active role? So take the gender equality into consideration in this foreign policy, in this development cooperation project, without conflicting with this fundamental non-conditionality and non-interference principle. A clear message can be drawn from all the case studies in that achieving gender equality and fulfilling women's human rights is not a condition, it's not a conditionality, but a goal to be integrated into each country's development agenda. They all signed Beijing, most of them ratified the CEDAW, the signatory of the Beijing Plan for Action. So this is their national commitment to fulfill their national commitment to women's rights, gender equality. It's not about, something that imposed from outside. So how we motivate, this kind of like sovereign responsibility and accountability rather than see it from the perspective of, conditionality. So one of the case studies from the Trinidad and Tobago stressed, well, China should assume its responsibility. Caribbean governments should be treated as active agents in their relationship as sovereign independent states with the capacity to shape and influence the nature and substance of development projects executed with China. So this study reminds China and the Global South countries that they all have their own responsibilities in promoting gender equality and women's development aligned with the national and international commitment. So at the moment of commemorating the 30th anniversary of Beijing conference, it's very important to revisit their commitment. And this study also debunked the simplicity and the generosity of framing China's global role and engagement as either messiah versus monster. So it's none of either. The third, from this research, we identified there's a clear call for transnational activism and South-South feminist alliance and solidarity. I gave you an example. When we were conducting this research, China was reviewed by the CEDAW committee. So we reached out to the two local women's organizations in this participated research in Peru and Ecuador and on the mining project, whether or not they're interested to submit a shadow report. So the Dawn have the work with the researcher and the local community to submit the report. And I was in Geneva, so we discussed with the CEDAW member how to include. We raised a question, the China's extraterritorial obligation. So in the CEDAW conclusion observation that delivered after the review, there's 2 paragraphs that mention about China's obligation. China should, ensure that the white paper on China's international development cooperation in the new era mandates the fundamental guarantees of the convention and to ensure their, Chinese investment will not bring the negative impact on the women's rights and the inequality in those countries. So the local groups have translated this document into their language and using this as a tool, advocacy tool in their country and to mobilize. So this is just one example how the South-South feminist collaboration had combined the research and activism
as well as linking the global with the national and the global. So lastly, the Dawn project is meant to build the Southern Families knowledge community on global China. We understand this is not easy. Global South is plural, multifaceted, and flexible. That requires Southern Family scholarship and activism to decentralize and decolonialize the knowledge production. One thing we learned from this process is that the Southern Families collaborative knowledge production is meant to provide a space for dialogue, critique, debate, raising difficult questions, and reflecting on each other's position, rather than pursuing the consensus. It's not our aim. So we often diverge over the issues of Western-centric or Sino-centric approaches, how to assess actual impact when some Chinese projects are withdrawn and are not being implemented, and whether some concepts and categories, such as new colonialism, the state capitalism, state feminism, new imperialism, Beijing consensus, can be applied to this research without appropriate contextualization and problematization. So that's just some of the reflection from this project. In conclusion, after 2 decades of the rapid expansion of China's global engagement, now China is facing the encirclement by the West, led by the US, and growing resistance from the people from the global South, as well as acceptance from the global South, especially in the global context when the US and the Western allies withdraw from international aid and explicitly declare to prioritize their own national interest over the development cooperation. Meanwhile, China is also competing with other emerging powers than the traditional donors from the developed North in the field of international development cooperation. Thus, the blunt question for Southern Families to answer is, can South-South feminist dialogue and solidarity detoxify misogyny, patriarchy, militarism, nationalism, imperialism, colonialism, neoliberal capitalism, and enable us to reimagine a feminist agenda that put human rights, dignity, self-determination, the wellness of the people and the planet at the forefront, at the center. So Dawn invites the Southern Family scholars and activists to work, to think, and to act together. Thank you so much. Obrigada, Yiping, pela apresentação. Bom, vou passar a palavra para a Graciela, que vai falar sobre a construção de uma nova ordem mundial e os BRICS. Vamos seguir nessa temática BRICS. Obrigada. Obrigada. Bom dia. Chegaram algumas outras pessoas. Bom dia. Boa Marga. Então, agora que eu preparei meu papelzinho, ele não serve muito, porque já foi dito tanta coisa que já não posso nem usar meu papelito. Não, porque vou aproveitar algumas das questões que Yiping traz e baseada na apresentação da Marta, com a qual coincido muito e que tem muitos aspectos parecidos. Eu também trabalhava a ideia de Bandung, de como a construção dos BRICS e tudo isso não é uma improvisação, são muitos anos que o Sul Global vem trabalhando, vem tentando um caminho de uma representação dos interesses do Sul Global nas esferas internacionais, nos âmbitos internacionais. E tem tido muitas idas e vindas, muitos contratempos, inclusive muitos deles estão na base dos processos de ditaduras, de golpes de Estado, de mudanças de regime que se teve em muitos lugares do mundo, na época em que, nos últimos anos, digamos, quando depois de que Bandung proclamou seus interesses, né? Não é um acaso. Eu acho que essas coisas são
foram parte desse processo, que parece uma coisa diluída porque é internacional, mas foi em cada lugar onde se foi colocando alguma restrição ao projeto imperial, né? Então, eu tinha muito pensado trabalhar, sobretudo, o tema da industrialização, porque eu acho que é a base da divisão internacional do trabalho, que é a que controla exatamente essas diferenças de objetivos ou de situação dos países chamados do norte, desenvolvidos, e os países do sul, não desenvolvidos, em desenvolvimento, todas aquelas palavras eufemísticas que se usam muitas vezes para falar da nossa situação, que está em desigualdade com os padrões de vida e com os padrões de produção do mundo, do primeiro mundo, o mundo desenvolvido, dos países centrais, né? Então, isto é o que traz a história do que foi acontecendo. Este caminho que às vezes nem conseguimos, levaria toda a fala sobre isso, porque é longo, né? É um processo de mais de 200 séculos em que esse caminho do capitalismo vem traçando essa batalha pela industrialização, que vem da mão de batalhas de poder, de batalhas internas nos países com relação, por exemplo, à propriedade da terra. Então temos que pensar que os países da Inglaterra, Alemanha, França e os países europeus em geral, eles conseguiram caminhar na época e com o colonialismo numa perspectiva de produzir condições internas em seus países para que a industrialização se tornasse essa realidade de produção de valor, né, de riqueza, enquanto trabalhavam para que os outros países fossem fornecedores de recursos naturais, de matérias-primas e de tudo que tem menos valor, e, portanto, ficamos sempre na dependência, porque sempre temos que estar, não temos nem na produção que se precisa para o cotidiano, e estamos produzindo coisas que não vão determinar a melhor qualidade de vida da população, porque nossa produção é direcionada para exportação. Isto não é um acaso, isto não é nenhum acaso. Este direcionamento dessa produção para exportação tem sido procurada consuetudinariamente há 200 séculos pelas potências do norte, sobretudo naquela época Inglaterra, Alemanha, França, e depois também nos Estados Unidos, um pouco posteriormente, quando se faz a passagem dessa hegemonia, né? Eu estou dito assim rápido, mas eu estou falando isso também porque quando a gente fala de países, ou seja, agora a gente já está falando dos BRICS, esta construção de países do sul global que estão disputando essa batalha com o norte, e é uma batalha que tem a ver muito com o processo de industrialização, com o processo de recuperação da renda dos bens, dos recursos naturais. Pode ser estatização ou não, em alguns casos já se falou muito disso, mas também simplesmente é recuperar para o país isso, que é uma coisa que não temos, e recuperar a soberania da produção de uma forma soberana para produzir e para ter uma coisa que é essencial para fazer um projeto industrial, que é ter alimentos baratos que tiveram sempre no norte a partir dos produtos exportados das nossas regiões, né? Então, isso que determinava o valor da sua mão de obra, o valor a possibilidade de eles ter mão de obra nas cidades para fazer a produção industrial. Então, nós temos que, em certa medida, pensando assim, grosso modo, né, recuperar esse domínio, essa soberania sobre os recursos naturais e, ao mesmo tempo, tentar encontrar o caminho da industrialização.
que não é fácil também. E que a China encontrou. A China encontrou um momento bastante especial que conseguiu fazer esse pulo do gato, como dizemos aqui, né? Essa volta. E foram coisas muito determinantes. Entre outras coisas, que a China... Aí eu acho que eu quero também falar, estou dialogando com a fala da Yiping, eu acho que também tem que pensar que esses países, China e também a Rússia, a antiga União Soviética, tinham feito o processo de reforma agrária, né? Então também você tem uma base de construção desse processo de industrialização que é diferente da nossa. Nós temos um conflito interno enorme com a nossa classe dirigente, com a nossa classe dominante, com a nossa elite, como se chama aqui, que, na verdade, é provedora de matéria-prima barata para a exportação. Isso que nós temos como conflito principal. Isso não foi o conflito na China, né? Tivemos muitas coisas semelhantes também, mas isto estava solucionado de uma forma melhor, possivelmente, e a Rússia a mesma coisa, pela Revolução Russa no início do século passado, mas nós temos uma classe rentista enormemente exagerada, digamos, atrofiada de maneira muito forte, que trava justamente essa possibilidade de buscar essa industrialização. Esse é o combate que nós temos agora também, né? Então, os BRICS, quando a gente pensa nos BRICS, tem que pensar que também não é uma coisa homogênea. Entrou nos BRICS, já vai entrar porque a China vai nos dar a industrialização. Não, por alguma coisa, os setores rentistas brasileiros estão tão alinhados, apesar de sentiram uma surpresa quando encontraram no tarifas. Estão nos cobrando tarifa, por quê? Não, né? Gostaram a entender o que estava acontecendo e a se reposicionar. Porque eles continuam pensando nesse projeto e os Estados Unidos, neste momento, não está não só nem se interessando com essa elite nacional, está se interessando com a Europa. Estão tratando a Europa quase como inimigos, né? Ou seja, e a Europa também, um dia se responde, outro dia volta a ficar na subserviência, porque não sabe muito bem como encarar esse processo. Então seria uma hora de debate, gente. Outro dia temos que fazer uma coisa mais aprofundada sobre os motivos que levaram, como foi esse processo. Tem umas explicações, enfim, uma forma muito interessante de pensar como os Estados Unidos desperdiçou a sua indústria, seu processo de industrialização, pensou que ia ser mais fácil buscar mão de obra chinesa que saía de um processo de guerras, de um processo de fome, de um processo de muita, como os próprios chineses falam, o século da humilhação, né? Japonesa e antes disso inglesa, e encontrar mão de obra muito barata. E aí trasladou, mudou as fábricas, foi para lá. E depois destruiu seu próprio parque industrial. Isso também temos que ver como que agora toda esta decadência dos Estados Unidos tem a ver com isso. Tem a ver com qual foi sua escolha. Sua escolha foi destruir o parque industrial, a indústria norte-americana, e optar por um sistema financeiro, que essa também é outra explicação muito interessante, porque como se dá esse processo em que eles colocam em risco seu processo de indústria e se transformam em rentistas financeiros, né? Então essa ciranda financeira que a gente vê nas últimas décadas é este processo em que os países que foram começando a produzir, primeiro era França, Inglaterra, França e Alemanha, os países industriais, vendiam seus produtos nos Estados Unidos, os Estados Unidos comprava com dólares, estava falando a Marta, comprava com dólares, mas ao mesmo tempo depois, que fazia a Alemanha, que fazia a França, que fazia com esses dólares?
tinha que investir nos Estados Unidos. Então ia para as áreas imobiliárias, as áreas especulativas nos Estados Unidos. A mesma coisa aconteceu com China. Com China, quando começou a produzir produtos em larga escala, começou a vender. O principal mercado da China era qual? Estados Unidos. Com que ele pagava Estados Unidos? Com dólares. Com dólares que a China depois tinha que comprar, investir em Miami, investir na Bolsa de Valores, investir no Tesouro dos Estados Unidos. Então, isto foi a situação. O caos dos Estados Unidos também foi bem construído, bem, né? Porque esse ânimo de lucro levou a esta volta, né? A saída do sistema industrial e a passagem. Estou fazendo uma explicação muito rápida e muito simplificada, né? Mas eu quero que também se entenda isso, só porque a construção dos BRICS não se faz só em cúpulas de geopolítica e pensando lá por cima, senão que também se dá em relações de poder e em conflitos de classe que temos dentro dos nossos países, que foram organizados, planejados e construídos a partir desse formato da desindustrialização do sul global para atender às necessidades da indústria e do norte global e a quantidade enorme de conflitos setoriais, digamos assim, dentro das próprias países mais desenvolvidos, né? E do sul também. Então agora nós temos uma situação muito complexa. Temos uma oportunidade, talvez. Eu acho que a Yiping fala muito bem disso quando fala das oportunidades que essa presença da China com a cooperação traz e como isso se pode aproveitar, mas ao mesmo tempo também traz uma série de problemas, contradições, desvantagens e situações que são difíceis de resolver porque são conflitos profundos de classe que nós temos ao interior do Brasil e da América Latina. Elites, aristocracias atrasadas, por dizer alguma palavra que se usa muitas vezes, aristocracias rentistas com renda da terra, uma coisa que já em muitos países superou a saída do feudalismo, né? E aqui nós continuamos rendendo fruto da terra e pagando essa renda da terra aos proprietários, aos latifundiários desse país e de toda a América Latina. Então, nós temos esse dever de casa, esse problema aqui também, né? Não é? Ainda que nós possamos ter democracias ou formatos de direitos humanos, também nós temos muito conflito com isso. Não é só a China que tem conflito com os direitos humanos. 5 minutos. Enfim. Mas eu queria também mencionar uma coisa que eu acho que vou usar os 5 minutos que restam para isso, ainda que seja uma breve menção. Eu acho que nós também, desde o feminismo, temos que pensar o que nos cria esta situação. Porque, na verdade, os Estados Unidos, a partir da frase que a Marta colocou o Marco Rubio, né, que falou no início da fala, o Marco Rubio disse que eu tinha anotado a frase também, a ordem global não só está obsoleta, mas ele falou também, não só está obsoleta, sino que está funcionando contra deles agora. Agora a ordem mundial que eles criaram, por isso que estão boicotando, por isso que estão quebrando todas as regras do multilateralismo, porque essa ordem mundial agora se transformou contra eles. Eles têm uma dívida exorbitante, não tem indústria, tem uma decadência generalizada na sociedade. E como saem dessa situação também? Então, agora as regras do livre comércio que tanto quiseram nos impor e pelos quais nós lutamos enormemente contra a ALCA, nós aqui, a Equity, é fruto da luta contra a ALCA, inclusive, agora é o contrário, é o protecionismo da sua produção, das suas... E eles falam que isso, e aí dou meu pulinho aqui, eles falam que isso é o choque de civilizações, a guerra de civilizações. Não é isso que se trata.
é deste processo, de como eles pulam dessa decadência para uma situação de industrialização, de novas formas produtivas. Aqui tem uma série de questões importantíssimas que vou deixar para outra mesa, que aqui temos o Sérgio Amadeu, que vai nos contar muito bem como é que é isso, mas eu acho que aqui o tema das big techs, das empresas, da economia digital, tem uma importância central, porque elas, e colocamos uma mesa nesse sentido, porque acho que tem uma importância crucial na definição deste momento e de quem pode voltar a tomar o controle dessa renda financeira, que está acumulada exatamente nas big techs que estão fazendo intervenções fabulosas no mundo e criando, até o Papa Leão 13, não me lembro, 14, falou essa semana que se Musk se torna o primeiro trilionário em dólares, vai ser problemático para o mundo. É uma concentração da riqueza infernal. Então, esse também é parte do drama que nós estamos sentindo e deste momento trágico que a humanidade está enfrentando. Já enfrentou muitos, mas este é especialmente um momento que nos toca viver, portanto é muito trágico para nós e é muito dramático porque ele tem características difíceis de superar. Então nós não podemos viver isto como um choque de civilizações. Nós temos que buscar o diálogo civilizacional. E que melhor que o feminismo para fazer um diálogo civilizacional? Se o feminismo não é ele próprio, ou não tentou ser inicialmente, um diálogo civilizacional nas sociedades que tinha metade da humanidade subordinada, submetida, controlada e às vezes muito maltratada e, como vemos agora, com muita violência contra as mulheres, né? Violência que se espalha em outras coisas, mas com as mulheres têm um quê de muita crueldade maior. Então, eu acho que nós temos que pensar como temos que buscar essa superação. Eu acho que o feminismo tem tido algumas coisas muito... Vou dizer uma coisa que... Eu vou falar uma coisinha para fechar, que pode ser um pouquinho conflitiva. Mas eu acho que temos que enfrentar esse debate. Eu acho que o feminismo tem acertado em muita coisa, tem caminhado por caminhos muito civilizacionais, mas em outros momentos vem tomando caminhos muito punitivistas também, que são, de alguma maneira, a forma que conhecemos no mundo desse caminho que a sociedade tem feito nos últimos séculos, sobretudo a partir do capitalismo, né? Mas é anterior. Então, eu acho que nós temos que repensar qual tem que ser o formato, quais são as formas, como são os caminhos em que a gente pode, porque isso, a direita não, já vamos ter na mesa seguinte uma discussão exatamente sobre como as novas direitas buscam impor de novo essa violência, esse formato, esse fascismo via autoritarismos diversos, né? E às vezes para nós, no Ocidente, é muito difícil entender uma figura como Xi Jinping, que é um líder muito... aparece com muito poder, né? Mas muito pior ainda, entender Putin, por exemplo, que tem muitas contradições, temos tido vários debates sobre o papel, né? Então, nós podemos entender, temos que pensar isto como um diálogo civilizacional. Se não pensamos assim, aí também o próprio BRICS não tem muito como caminhar, porque como você bem expressou, ele tem muitas tensões, eles têm muitas contradições, eles têm profundos paradoxos difíceis de superar. Como, desde o feminismo, podemos pensar? Eu acho que a tarefa dos próximos anos é uma tarefa nossa pensar de que maneira a gente, junto com as feministas dos países do Sul, podemos criar caminhos para esse diálogo de civilizações, para essa superação. E eu, sinceramente, acho que para ter mais
civilização, para ter mais diálogo civilizatório, temos que ter menos violência masculina, menos, como diz a Rita Segato, menos mandato da masculinidade, e temos que ter um diálogo com os homens para que entendam, de alguma maneira, enfim, né, como podemos, como não só eles perdem, mas também poderiam ganhar com uma outra forma de relação no mundo, né? Enfim, são reflexões assim muito rápidas, mas eu quero dizer que eu sinto que em um tempo, no início dos anos 80, 90, quando o feminismo estava mais em uma evolução muito grande de tendências, de modos diferentes, ele se colocou muitas perguntas. Era um feminismo pacifista, havia um feminismo ecológico, havia um feminismo da igualdade, havia um feminismo da diferença. Eram muitas diálogos ao mesmo tempo que acontecia no feminismo. E eu acho que isso se perdeu um pouco nos últimos anos. Há uma panela diferenciada, um caldeirão, mas ao mesmo tempo difícil de poder pensar questões mais profundas, cada um pouco como está a sociedade, né? Em sua bolha, em seu formato, em sua discussão própria. Eu acho que nós precisamos, e isso é parte do que pensávamos que este seminário pode ajudar, que não tem o objetivo de chegar a nenhum lugar programado, mas tem o objetivo de justamente começarmos a abrir discussões, abrir processos, abrir diálogos que precisam ser feitos no mundo, né? Então, é um pouco por isso. Todo meu papelzinho ficou aqui. Eu penso também, uma coisa que não falei, que vejo aqui rápido, é que o tema também das guerras, temos uma ameaça concreta de guerra, e de guerra nuclear, inclusive. Então, isso também nos leva a pensar que papel o feminismo tem que ter em relação a esse debate. E esse sim é um debate que seguramente esta violência da forma de sociedade que temos construído com as desigualdades de gênero, com machismo, desigualdade de raça, desigualdades étnicas, é uma forma que está criado, digamos, inclusive para justificar e para aprofundar essas guerras, esses conflitos. Então, eu acho que temos que ser ativamente procuradoras de novos debates que levem a estas discussões. Obrigado. Obrigada, Graciela. Gente, a gente está um pouco agora exatamente no limite da mesa, mas vamos estender um pouquinho para abrir o debate. Então, acho que a gente pode gastar aí 15, 20 minutinhos no máximo para perguntas e comentários e participações, enfim. Só queria muito rapidamente lembrar essa atividade lá do mapeamento, né, da cartografia dos conflitos. Agora já me fugiu o nome oficial da atividade, mas enfim, o mapa lá no fundo que a Lucia explicou, diagnósticos das problemáticas, enfim. Só lembrando, né, que a ideia é usar o papel amarelinho para essa mesa, para colocar o que dessa mesa, o que foi debatido e também do debate que vai se seguir, vocês identificam nos seus territórios, nas suas realidades, né? Então, só uma sugestão, né? A Yiping falou dos projetos chineses, né? Da pesquisa dela, da Dawn, que incluem infraestrutura e energia, né? Por exemplo. Então, a gente, às vezes, nos territórios de vocês estão lidando com esse tipo de projeto, né? Esse tipo de que traz muitos problemas, obviamente. Bom, então sim, então isso, por favor, colocar o nome e a região de onde vocês são no papel, para depois a gente conseguir localizar melhor, por favor. Então, vou passar aqui, se alguém quer comentar alguma coisa, perguntar, está aberta a mesa.
Buenos días. Rápidamente, yo me llamo Raquel Gutiérrez. Estoy muy agradecida de la invitación. Soy mexicana. Conozco también algunos otros lugares del continente y quisiera poner un punto de discrepancia en alguna parte del argumento general del diagnóstico. Y son dos cosas aprendidas a lo largo de la historia. El orden que se está desarmando es un orden que se fundó en Estados-nación. Y eso ha sido impugnado por las luchas vigorosamente. En el país del que soy fue el zapatismo, sin duda alguna. Se necesitaba desarmar el nacionalismo para plantear y traer al territorio la decisión sobre el asunto público de mayor interés. Luego eso se volvió convenio 169, consulta, etcétera, y nos hacen trampa en las consultas, etcétera. Pero eso se peleó de manera vigorosa y dura en el territorio. También se peleó en Bolivia. En Bolivia también se peleó entre 2000 y 2005 el derecho a que los bienes comunes fueran bienes comunes y se organizó una estructura que pretendió descentrar, desarmar, desorganizar el Estado liberal republicano heredado. Ahora se llama plurinacional y también es un poco de fachada, pero ese es otro problema. Es decir, tenemos un problema con el Estado-nación y entonces allí a mí decir, o sea, siento que eso hay que ponerlo en el corazón del diagnóstico y quisiera convocar, ese es pues mi punto de discrepancia en la cosa. Muy de acuerdo con Graciela. Sabemos muchas cosas quienes estamos en la tercera edad y necesitamos plantearlos, pues. Necesitamos plantearlos. Y el Estado-nación nos ha estorbado. ¿Qué vamos a hacer con eso? Gracias. Eunice, por favor. Bom dia a todas, todos e todes. Eu sou Eunice Guedes e sou da Articulação de Mulheres Brasileiras. E a minha questão, primeiro saudar essa mesa que foi bastante potente, todas as falas, né? E que contribuem com a gente nesse processo de pensar o mundo e pensar para onde que nós estamos indo. Eu estou envolvida particularmente, a minha organização, no processo de discussão da justiça socioambiental e mudanças climáticas. E é desse lugar a minha preocupação, e também porque eu moro atualmente numa região do Brasil que é a Amazônia, e que está também no olho do furacão, não só a Amazônia, como a Pan-Amazônia. Então, trazer também para essa discussão o impacto que os povos tradicionais, os povos originários, os povos ribeirinhos e os povos da América Latina, do Sul global, e entre eles, principalmente as mulheres, vimos sendo impactadas por essa contradição que a Marta trouxe, né, da China, né, em relação à Amazônia, por exemplo. O estado do Pará, a China é parceira e investe na questão energética. Então, como falar de justiça socioambiental, né, de mudanças climáticas, com esse paradoxo, né, que está em cima da gente, em cima do mundo, não só da Amazônia. Quando eu falo da Amazônia, penso também que nós, né, as mulheres hoje, a nível do mundo, se a pesquisa da própria ONU Mulher, se aumentar para 2050 3 graus Celsius na temperatura do planeta, né, mais de 250 milhões de mulheres
vão adentrar a insuficiência alimentar, a insegurança alimentar. E mais de 100 milhões de mulheres no mundo vão a um nível de pobreza. Então, nós estamos pensando numa barbárie, né, num mundo, né, de futuro em que nós somos as maiores impactadas. E, enquanto isso, a gente vai ser palco, e já está sendo afetada, né, de todos os jeitos em Belém do Pará, né, porque a COP ela não vai acontecer, ela já está acontecendo, e nossos caminhos vêm de longe enquanto mulheres e vai continuar após COP, após inclusive o que sobrar, né, dos impactos que nós vamos sofrer. Mas a gente pode dizer que a pauta das mulheres, principalmente não só o feminismo, que a gente está numa discussão, né, mais de 100 e tantas companheiras construindo uma discussão dentro da cúpula dos povos rumo à COP30, mas, mais do que isso, o plano de gênero que foi proposto pela Constituinte de Gênero, ele nessa paradoxo também, né, da compreensão, inclusive do próprio BRICS e desses países que se incorporaram no BRICS, simplesmente em bom, ele sumiu essa discussão. Então, é um paradoxo de como a gente, a nível global, a nível institucional, na questão de busca de democracia e desse multilateralismo, obrigada, a gente consegue incorporar, né, num projeto de futuro, um futuro para nós mulheres. Não só para o feminismo, mas um futuro para nós mulheres, para os povos, né, do planeta. Era isso, obrigada. Alguém mais quer? Então vamos fazer o seguinte, gente, proposta mais essas duas falas, né, das duas companheiras aqui, e a gente passa para a mesa, e aí a gente vê se tem ainda tempo para, tá bom? Saudações quilombolas a todas e todos. Eu sou Pedrina Belém, do Rosário, nascida na comunidade quilombola do Jatimane, lá no Baixo Sul da Bahia, venho lá da Bahia, e aqui represento também a organização Koinonia, estou aqui com a nossa equipe aqui presente nesse evento, seminário muito importante. Estou feliz também que pela primeira vez estou ouvindo a Marta de perto, porque ela fez parte da minha pesquisa. Eu sou formada em Relações Internacionais e o meu tema foi o debate da diplomacia quilombola, né? Pensando a partir da perspectiva quilombola. E muito feliz de estar aqui nesse espaço. E aí eu trouxe algumas reflexões bem rápidas e uma pergunta que eu vou direcionar para a Marta. A gente está vivendo um cenário, né, de reconfiguração de ordem mundial, marcado por disputas entre potências tradicionais e emergentes, onde o multilateralismo está tensionado e muitas vezes os países do sul global e suas comunidades ficam à margem das grandes negociações. Pensando nisso, né, a partir também dos questionamentos apresentados por Marta, a pergunta é: de que forma podemos inserir o debate sobre racismo ambiental nas agendas diplomáticas globais sem que elas sejam secundarizadas? Uma outra pergunta é voltada para qual papel, como é que você enxerga o papel do Brasil neste momento de retomada do protagonismo internacional em fortalecer uma agenda de justiça climática que inclua quilombolas e povos indígenas. Muito obrigada.
Bom dia, saudações. Pedir licença para falar e saudar também, né, esse encontro tão bonito, tão importante, tão necessário, e essa fala tão potente na abertura desse evento. Eu me chamo Carla Antelante, sou de Salvador. Estou aqui representando um coletivo de saúde, que é o coletivo Quilombo de Maria. Nós somos pessoas negras, afrodescendentes, afro-indígenas, pardas, e falamos desse lugar, né, de diálogos com relação aos nossos cuidados. E escutá-las agora, especialmente escutar a Grazi falando, me trouxe aqui essa memória do que a gente vem falando com relação aos nossos corpos de mulheres, né? Nossos úteros. Quando a senhora fala sobre, falou agora sobre a questão da mudança, né? Da mudança climática, da mudança dos graus de temperatura, falar desses corpos nossos, de nós que não vamos aguentar, a gente precisa também lembrar dos corpos que têm útero. E como vão reagir os nossos úteros, como reagem os nossos úteros a essas violências, que são violências ancestrais e são violências atuais. Então, quando nós pensamos, quando a biologia, as ciências biológicas nos falam, as ciências moleculares nos dizem que toda a nossa memória enquanto mulheres está em nosso útero, nós precisamos lembrar o que acontece com esses úteros quando nós estamos nesse contato com todos esses processos que têm a ver com temperatura, com hormônios e com as novas violências, porque temos as violências ancestrais já sofridas e essas violências que estamos sofrendo agora, sem contar a violência desse grande útero que é a Terra. Então, uma questão que para a gente é muito importante, que a gente dialoga muito no Quilombo de Maria, e em todos os momentos nós trazemos esse componente da saúde, é pensar como nós, mulheres, vamos nos cuidar, para continuar nesse processo dos diálogos tão importantes e necessários, e nesse processo dos novos processos, né, digamos assim, civilizatórios que nos cabem. Então, sair um pouco dessa lógica de aguentar e suportar tudo, né, de ser essa lógica das salvadoras, mas também não podemos deixar de lembrar a importância, né, de nós mulheres nesse processo e a importância dos nossos cuidados para que sejamos importantes, necessárias, eficazes, eficientes, tudo mais, no processo de cura e de cuidado, né? Pensar na Terra como esse útero mãe e pensar nos nossos úteros e pensar em nós como mulheres importantes também para estarmos aqui, porque sem o cuidado a gente não vai continuar, não vai conseguir estar aqui. Então, falamos muito das violências sofridas pelas mulheres, por exemplo, a partir de homens ou outras mulheres, as violências físicas, mas eu queria sempre lembrar dessas violências que nós estamos sofrendo ao não sermos lembradas nos processos de cuidado. Então, a nossa grande bandeira sempre vai falar sobre a saúde como componente importante, né? Pausar, cuidar e estarmos aqui nesses diálogos. Muito grata pela oportunidade de falar e por esse diálogo tão importante nosso aqui. Obrigada. Bem, então, última pergunta aqui, Graciela quer fazer uma pergunta para Iping, aí a gente fecha essa rodada e a mesa, né, se tiver perguntas direcionadas, peço que a mesa responda, ou que se quiserem comentar. Obrigada. Não, é que Iping vem de tão longe e eu vejo, assim, quero saber tanto da China, que é uma oportunidade de perguntar, tenho milhões de perguntas para fazer da situação da vida na China. Enfim, temos por primeira vez assim uma pessoa pertinho para perguntar, né? Eu queria perguntar, me lembrei agora pelo que ela falou do útero da Terra, mas na China tivemos a notícia essa semana de um robô com útero, que foi criado recentemente. Um robô com útero. E, ao mesmo tempo, eu sou muito ligada com a artificialidade da vida, né? Muito, muito preocupada com a perspectiva da artificialidade da vida que está colocada aí à frente e que pouco se fala nisso, nada se fala nisso, e já temos esse robô com útero. E, ao mesmo tempo, eu sei que a China tem problemas agora com o envelhecimento da população. O tema do cuidado é um tema que nós também trabalhamos muito. E que também China tem tido esse tempo, anos atrás, a política do filho único,
que diminuiu, digamos assim, o número da população jovem relativamente, apesar de que ainda teve um crescimento importante, né? Tem um número enorme de pessoas, 1 bilhão e 400 milhões. Então, eu queria saber primeiro eu queria saber mais do feminismo na China, como se há uma mobilização, se há um movimento, se há uma presença pública ou é muito pequena, e se esses temas estão na pauta ou isso não existe. E eu acho também, mas isso levaria 1 hora para discutir, a pergunta que o Raquel fala sobre o papel do Estado. Para nós, os Estados, o Estado-nação, as esquerdas têm sido muito enfáticas no papel dos Estados, que por sua vez, muitos deles se tornam extremamente autoritários, como a gente já sabe, viu? Então, tem tanta pergunta para fazer da China que não sei por onde. Você não precisa responder tudo, só algum pedaço. Estou preocupada em saber. Enfim, vou tentar responder de uma forma mais geral. Em relação à primeira pergunta, eu acho que eu concordo totalmente. Na verdade, eu parti de 1945 porque, no final das contas, existe uma disputa hoje, né, que foi colocada, inclusive, pelo Marco Rubio, que Graciela também trouxe, acerca, né, da desfuncionalidade dessa ordem para o avanço dos interesses dos Estados Unidos, mas eu entendo que essa ordem de 45, ela, de alguma forma, é herdeira de uma ordem colonial. Então, nesse sentido, 1945 não coloca abaixo essa ordem colonial na medida em que essas relações desiguais continuam em operação. E essa ordem colonial, ela dependeu da construção de estados para o avanço do próprio capitalismo, para a acumulação primitiva do capital, etc. Então, o Estado cumpriu uma função e continua cumprindo essencial como cadeia mesmo de transmissão de uma ordem capitalista, desigual, etc. E aí, quando você pensa nessa ideologia do Estado-nação, a gente também tem de olhar muito, quando a gente está falando da evolução de um sistema de Estados, a gente tem de olhar muito para esse sistema europeu, e a gente sabe o quanto que a nação é uma ideia totalitária, que no final das contas tenta homogeneizar o todo a partir, vamos dizer assim, de grupos sociais dominantes. No Brasil, por exemplo, quando você pensa a nação, em geral você pensa a partir da branquitude, o que exclui populações indígenas, quilombolas, etc, etc. Então, é um conceito que, de fato, é bastante excludente, e que, de alguma forma, trata de apenas um único mundo. E, por exemplo, a luta em Chiapas, no México, é justamente por uma abertura de mundos, e para que outras existências sejam reconhecidas. Então, eu acho que, no meu ponto de vista, é importante pensar, vamos dizer assim, nesses instrumentos e ordens, de uma forma combinada, ou seja, como que colonialismo, sistema de estados, nações, etc., de alguma forma, vem contribuindo para a manutenção de uma ordem extremamente desigual. E por isso também eu acho que é importante a gente
chamar atenção para o fato de que, né, existe uma frase da Oscar Curiel, né, da ativista dominicana, que ela fala, né, as revoluções não vêm de 4, 5 intelectuais sentados num café, né, elas vêm a partir dos povos, né? Então a gente tem expectativas que são os estados que vão levar a cabo as grandes transformações, não, né? As grandes transformações elas virão dessas pressões, né, e movimentos populares, que aí vão demandar, né, outras lógicas, né, que não da acumulação capitalista, mas que são lógicas que pensam em termos de mudança de padrões de consumo, uma outra relação mais simbiótica humano-natureza, né? E aí já respondendo também, qual que é o seu nome? Pedrita. A Pedrita também, um minutinho, né? Eu acho interessante porque eu sempre falo, né? Porque quando a gente está estudando lá em relações internacionais, né, a emergência do mundo de estados soberanos, como se aquilo fosse uma exclusividade europeia, a gente já tinha o quilombo, né? Dos Palmares, a primeira república das Américas, como é chamada, que operava por uma outra lógica, né? Em relação, por exemplo, à economia, à política, à questão ambiental, etc., mas que é completamente invisibilizada, né, na lógica do Estado-nação europeu e da sua difusão. E acho que é muito importante também isso, né? Ter em conta que, e aí eu volto à colonização, a colonização ela implicou em genocídios, epistemicídios e ecocídios, né? E nesse sentido, portanto, não dá para pensar esse processo da própria Revolução Industrial, né, sem levar em consideração a acumulação primitiva de capital, que foi essencial para esse processo e que dependeu da colonização. Então, nesse sentido, é muito importante ter em conta, e aí eu recomendo até o livro do Malcolm Ferdinand, que é a Ecologia Decolonial, onde ele está justamente tentando mostrar esse processo de racismo ambiental que vem desde então, né? Ou seja, de projetos extrativistas que continuam em curso, né? E agora de um extrativismo, inclusive de dados, digital, que vem impactando territórios. Mas eu acho que eu paro por aqui, então, para dar oportunidade. Vou dar meu tempo para e mais curiosa. So thank you so much for all your questions and reflections. I have a very limited knowledge about the robot. I'd like to address the 3 issues that are coming from this discussion. One is I start from the robot with womb question. I haven't heard about this. I don't know if you give me the news source, I can check it out. But what I totally agree with you is the very imperative issues and the crisis that China is facing. That is aging and also decrease of fertilities. So I haven't heard about the robot with womb, but I did heard about the robot can perform the care work. My father want to buy one. It's cost 10,000 Chinese RMB. So no, 100 Chinese RMB. It's about 12,000 US dollars maybe. And he said, "Oh, I don't need you to take care of me as long as you pay for the robot. So the robot can take care of me and your mom." So that's what they expecting. However, my question is, the fertility rate is not the only problem. So having a robot with a womb produce a new baby, but the baby need to grow up. They need someone take care of them. They need education. They need someone, to give them food. And so who is going to perform that care work? It's women predominantly and elderly people in Chinese culture.
So I think this technology cannot solve those problems. But China did launch a new policy that they provide the subsidy to the family who have children. So each family will, and for every child between the 0 to 3 years old, for 36 months, they can receive, I think each year, maybe $200, maybe $300 per year as a subsidy for the family who have a new baby. So that is the one policy. So overall, there's a discussion and heated debate. The feminists involved in this is trying to ensure the policy discussion will follow the track of respect the gender equality, the women's rights. So they're more on the, discrimination, eliminate discrimination against women in the workplace. So the women were not afraid, there's a punishment by, being a mom, maternity punishment. And also to ensure that some reproductive health services is available for women, including the ART, that technology, including the abortion services were not suspended because of this shifting of the policy. So I think that's what the efforts that feminists trying to make. For the more information on this policy shift, I just published a paper last year looking at the policy shift from the one baby policy, very restrictive family planning policy, to this pronatalist policy, and what that's the implication on the women's reproductive rights. So if you're interested, it's open access. I can share with you. Of course, I can share with you that. The second is also related to this topic, which is raised by the friend that spoke about the health issue. In Dawn, my focus primarily focusing on my research is focusing on, and my advocacy focusing on the sexual and reproductive health and rights. So this topic is very dear to my heart. However, in the past decade, we also encounter a lot of pushback on this subject. So Dawn was initiated a new South-led coalition that linking the sexual and reproductive health and rights with the development justice issue. So we're not only talk about sexual reproductive health in terms of isolated issues, like, only about rights to abortion or the sexual and education, or the sexual and identity and the gender, sexual orientation, gender identity. We're talking about all of them, but in the framework of development justice, because it's not only the individual rights or decision autonomy, it's about development justice too, because how you can ensure the women have health access, the quality health services, if there's no infrastructure, there's no hygiene, there's no health finance that provide the basic medication. So we think all these issues are together. And also we want to go beyond this identity politics. So the social issues only related to people who have different sexual identity. It's about their human rights, but it's also about their rights to development too. And this is it's about, well-being. It's about the rights. It's matter to everyone. So, we try to break down this kind of silo within the, health, sexual and reproductive health and rights movement. So, we believe the Southern countries and Southern feminists, Southern social movement should play a leading role in this initiative. So lastly, I want to also reflect on the environmental issues
and ecological justice. I just give you an example and how this issue has evolved in China. One of the case study in Dawn Research talking about how China, how this civil society this transnational mobilization has stopped successfully the coal power plant in Kenya. So then Chinese president has announced that China will stop financing any project, a coal power plant in Global South. Of course, not in China either. So this is one of example of the success. But also I want to recall some other stories. So in Beijing conference, in NGO forum, the Chinese feminist scholar received a list of enterprise as an investment from South Korea and moving their polluted industry into China. It's in 1995. And then Chinese feminists bring this list to the Chinese ministry. They say, we should stop, their investment. And they were totally ignored. The Chinese official said, this is the trick of the anti-China, an enemy. So try to stop China's economic development. They're using the feminists to do that. So, you're about to buy this. So, Chinese feminists has been actually being accused, to collide with those enemies. But now, 10 years later, and maybe now 20 years later, we can see clearly China now, announcing this civilization, this ecological civilization as one of the fundamental policy to support their, national development. So you can see the change take time, but as long as we're in the right track and, put the people's well-being and the well-being of the planet in the center of all the social policies, the economic policies, microeconomic policies, not only about, one issue, but we have to really thinking holistic approach that includes this issue. So that's my brief response. Thank you for your sharing. Obrigado, enfim. Só para seguir o debate, né? Mas não dá, temos o tempo. Já me avisaram. Mas só para dizer que eu acho que do que conversamos aqui, eu acho que o Brasil tem uma ótima oportunidade, como falei inicialmente, de aproveitar. O Brasil e a América do Sul teria agora uma oportunidade mesmo para aproveitar para um espaço para crescer. E precisamos ter espaços novos de articulação, precisamos ter novos parceiros econômicos, os BRICS nesse sentido abrem essa oportunidade, mas eu acho que também temos que repensar como é nossa reflexão em relação a esse processo, a como incidir sobre esse processo, e isto não está sendo fácil. Ele senão vai ser muito determinado pelos estados. Isso é assim, né? E quando não gostem do que o movimento faz, vão dizer, em grande parte aqui também acontece, que são inimigos da soberania nacional. Também isso pode acontecer, né? Ou acontece, de fato. Então, eu acho que nós temos que, na verdade, nós temos várias ameaças que também temos que pensar, e isso me parece que é o importante também de ter em conta, a forma em que, e com isso já dou passo de alguma maneira à próxima mesa. Um dos temas mais sensíveis para nós já terminou o tempo, a queda, a erosão das democracias. A questão que também nesta região está acontecendo é isso, né? Vários países, a duras penas mantemos algumas ilhas aí, estou vendo André aqui, Uruguai, aqui Brasil, Colômbia um pouco, enfim, mas é difícil,
está sendo muito difícil isso porque os processos democráticos no mundo inteiro, no Ocidente, têm decaído brutalmente. Então, nós também temos esse dever de casa. As nossas próprias contradições e lutas de classes fortes, porque esses conflitos se repetem, esses conflitos de classes internamente por um modelo de país, nós não temos, na verdade, o Brasil lhe falta um modelo de país para caminhar uma perspectiva. Sempre estamos na disputa de curto prazo e essa disputa de longo prazo, do que país queremos. Então também temos muitos desafios como movimentos sociais e como movimentos feministas, como já coloquei na primeira fala, muitas coisas que pensar, que refletir e que caminhar para posicionar também nos movimentos, né?